Podemos abrir nossas Bíblias, obrigado, amados. João 14. João 14, acho que é o 16. Não. Eu vou ler o 16, depois vou para o 27. Aleluias. De novo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o quê? Outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e agora estará como? E estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E agora o que eu quero, no dia de hoje, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem... Bom, como é o versículo-chave, vamos repetir todos juntos? Deixo-vos a minha, não vou-la dou, não se turbe, nem se atemorize. Aleluias. Quem está com o coração aí meio agitado, está atemorizado, ansioso por aquilo que está vindo à sua frente? Bom, hoje essa palavra é do Senhor diretamente para o teu coração. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, Pai, de privilégio para todos nós, em que ouvimos a tua voz, a tua palavra, os teus ensinamentos, para que possamos, Senhor amado, sair daqui, como a Ana falou, diferente de como entramos. Pai, libera a tua palavra de vida nesse lugar, Senhor amado. Libera o teu Santo Espírito nesse lugar. Libera curas nesse lugar, Senhor amado, para que teu nome continue sendo honrado no nosso meio. Aqueles que estão agitados no coração, aqueles que estão com a mente acelerada, que nesse momento tudo seja aquietado para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, aqui está frio. Pode sentar. Aqui está 19, amado. Antes de continuar, ontem nós tivemos, como a Ana já falou, ela deu o testemunho da Claudinha, que não está aí, mas tem um testemunho do Paulo Roberto, que está aqui. Quantos meses você está aqui? Um mês? Amém. Então, está aqui há 3 meses, ele estava com problema no rins. Pedra no rins, né? Estava com pedra no rins, e um pastor orou por ele. Num dia ele sentiu a presença do Senhor. No outro dia de manhã, ele expeliu a pedra para a glória do Senhor. Pode louvar o Senhor. Aleluias. O Senhor seja louvado. Quem recebe louva mais ainda, né, Paulo Roberto? Glória a Deus. Que o Senhor é o que eu tenho falado. O Senhor está querendo o sobrenatural, está querendo em especial que a igreja aprenda a ser curada e a igreja aprenda a orar uns pelos outros por cura, porque Ele quer se derramar. Amém? Contexto. Série. Legado do... Ninguém sabe. Legado do Espírito, eu sei. Legado do Espírito, que eu escrevi aqui. Legado do Espírito. O contexto que nós vivemos. Jesus estava 3 anos e meio com aqueles discípulos. E nesses 3 anos e meio, já falei semana passada, eles viram tudo. Eles viram todos os milagres de Jesus Cristo. Mais do que os milagres. Eles viram a compaixão de Jesus pelas pessoas. Mais do que isso, eles viram o caráter de Jesus. E viram que Jesus era digno de confiança. E para ele, não havia impossível. Então, eles andavam na dependência, na liderança
e na confiança que eles tinham no Senhor Jesus Cristo. Eles aprenderam e se acostumaram a andar debaixo, vou falar desse guarda-chuva, em que havia com a presença do Senhor junto com eles. E eles viviam uma vida abundante com o Senhor. Eu gosto dessa... Quando eles precisavam pagar imposto, Jesus falava, vai lá no peixinho e pega a moeda e paga. Meu Deus. Quando o pessoal está com fome, ele multiplica os pãezinhos e atende a quantos mil? 5.000 pessoas, não me lembro. 5.000 pessoas. Ou seja, se precisasse andar na água, ele andava na água. E eles viram de tudo. E aquilo para eles era maravilhoso. E ao momento em que Jesus falou, olha, minha missão está quase na hora de ser cumprida e eu vou subir. Eu sei que vocês estão impactados, eu sei que vocês estão tristes, mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu vou subir, mas eu vou enviar um outro consolador, um outro paráclito, que vai ser como eu. Ele tem a mesma essência que eu tenho. Ele vai cuidar de vocês da mesma forma. Ele vai continuar a obra que eu iniciei na vida de vocês. E ele vai continuar a obra de redenção do homem. Ele vai continuar a obra de trazer o reino dos céus aqui na terra. Como eu falei no início para vocês, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E vocês que aqui estão, já se arrependeram. E vocês que aqui estão, já entenderam e já começaram a enxergar o que é o reino dos céus, a desfrutar o reino dos céus. Mas ainda há muitos que precisam ser atingidos. E vai ser, uma coisa eu digo a vocês, vai ser, eu preciso subir para que ele desça. E vai ser melhor que eu suba, porque quando ele descer, ele não vai dizer, agora eu estou com vocês. Mas, quando ele vai estar dentro de você. Uma coisa é você andar com alguém, outra coisa é essa pessoa habitar dentro de vocês. Ou seja, vai subir um degrau, um degrau. E eles ficaram meio tontos, e agora eles tinham um novo cenário, aprender a viver com o Espírito Santo, da mesma forma que eles viveram com Jesus. Eles aprenderam a viver na dependência e na liderança do Senhor Jesus. E agora, eles precisam aprender a viver na dependência e na liderança do Espírito Santo. Quando eles estavam com Jesus, por exemplo, eles tinham paz. Qualquer que fosse a situação, eles olhavam para o Senhor, vinham à presença do Senhor e eles tinham paz. Mas agora, Jesus Cristo está se retirando fisicamente. E eles vão precisar aprender a ter paz, aprender a ser liderado por esse Consolador e aprender a realizar tudo aquilo que eles fizeram quando estavam com Jesus. Curaram enfermos, expulsaram demônios, experimentaram a paz. E esse verso de hoje é um verso bastante interessante, porque fala de quem quer paz aqui. Todo mundo quer. Se é uma coisa que o mundo precisa nos dias de hoje, é paz. E esse versículo 27, ele é maravilhoso. Jesus diz assim, estou subindo, vocês vão ter um Consolador, o Espírito da Verdade. Começou a falar coisas boas a respeito desse Consolador. E disse assim, deixo-vos a paz. Não a paz do mundo, mas a minha paz vos dou. A minha paz. Então, tem uma paz que é do mundo e tenho uma paz que é do próprio Senhor. Amém?
E ele diz, portanto, se eu estou deixando a minha paz para vocês, não se turbe o vosso, nem se atemo. Não fiquem agitados. Não fiquem atemorizados. Pedro pergunta, mas por quê? Por quê? Porque eu estou deixando a minha... Em João 16, 33, e ele continuou falando, eu não vou ter tempo de fazer nesse dia de hoje, né? Tudo que ele falou a respeito dessa transição, a respeito dessa passagem de bastão, a respeito do legado do Espírito Santo. Mas ele diz assim no 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais o quê? Paz. Porque no mundo, não se fiquem muito surpresos, no mundo vocês vão passar por, mas tende, porque eu venci o mundo. Lembre-se que eu tenho falado aqui, Jesus é um modelo de homem. Ele não só revela quem o Pai é, mas ele mostra com o seu exemplo, com o seu caráter, sendo cheio do Espírito, tudo aquilo que o homem, cidadão do reino, deve e pode fazer aqui na terra. Obras maiores, vocês? Mas além disso, olhem para mim e vejam como eu tive paz nos momentos mais difíceis da minha vida. Eles ainda não tinham visto o momento mais difícil, que foi o momento da cruz. Mas mesmo ali, Jesus Cristo manteve o controle da situação. Não ficou nem agitado, nem atemorizado. Ele tinha o controle perfeito. De onde vem essa paz? É a paz dele. Tudo o que ele fez, ele não fez como Deus. Ele fez como um homem, porque ele era um exemplo de um homem, mas um homem cheio do Espírito. Então, eu venci o mundo, eu sou o modelo, vocês viram como eu tenho a paz. A minha paz não é a paz do mundo. Que paz é essa? Nós vivemos nesses dois mundos, o mundo que nós vemos, o mundo material, e o mundo invisível, dois reinos. O reino onde Satanás, o mundo jaz nu, tem autoridade, pelo menos parte dessa autoridade, e o reino de céus, onde quem tem autoridade é o Senhor. Amém? E o reino de Deus veio ser estabelecido pelo Senhor Jesus dentro de cada um de nós. Perguntaram a ele, onde é o reino dos céus que você veio estabelecer? Onde está? Ele falou, está dentro de vocês. Começa dentro do coração de vocês. E Paulo, em Romanos 14:17, se quiser pode colocar, disse, o reino de Deus não é comida nem bebida, não é material. O reino de Deus é outra coisa. Ele influencia o material, mas ele não é, na sua essência, material. Ele é justiça, paz e alegria no... Então, onde é o reino dos céus? É no Espírito. E quando você se converte, o que você recebe no seu coração? E onde começa o reino, então? No seu? E onde o que tem no reino? Tem justiça, tem? E tem alegria.
Que paz é essa? Bom, a paz do mundo eu conheço. Quer dizer, eu conheço, mas não experimento muito. Eu conheço que a paz do mundo é a ausência de conflito. Certo? Se não tem ausência de guerra, ausência de discussão, ausência de tumulto, isso é paz. Mas estamos vendo, estamos aprendendo que a paz que Jesus está falando, ela não é a ausência de alguma coisa, ela é a presença de uma pessoa, ela é a presença do Espírito de Deus em nós. Todo mundo me olhando com uma cara esquisita. Entendemos isso? Habitou, o reino de Deus começa em mim, o reino de Deus é um reino de paz. Como é que eu recebo isso? Eu recebo no Espírito, porque eu reino no Espírito, é um Espírito Santo. Então, a presença do Espírito Santo, entre aspas, produz essa paz. O verbo não é adequado, mas para entender, produz essa paz. Essa paz que ele falou, eu agora vou deixar uma paz para vocês. Acabei de falar que ele vai morar dentro de vocês, o Espírito Santo, e ali vocês vão ter acesso a essa paz. Não a paz do mundo. Diga, a presença do Espírito Santo. A presença dessa pessoa traz a paz que excede todo entendimento. Entendi. Entendi. A teoria está ótima. Quer dizer que eu me rendi a Cristo, tenho o Espírito Santo, então a partir dali, se eu começo a dar liberdade ao Espírito Santo, eu tenho essa paz disponível dentro de mim. Essa paz que Paulo chama de, que excede todo entendimento, que Jesus fala, essa minha paz, a paz que eu falo, a paz do reino, a paz que, fruto do Espírito. Quem concorda que a paz está aí dentro de você? Mas quem desfruta dessa paz? Assim, os discípulos ouviram, os discípulos caminharam mais um pouquinho com ele morreu, ele ressuscitou, ele voltou. Quando os discípulos 11 estavam atemorizados, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque eu estou deixando a minha paz. Só que, quando ele morreu, e eles não viam mais Jesus, Jesus era o símbolo da paz para eles. Foi embora Jesus, tremeram. Aí ele volta, ele entra. A primeira coisa que ele fala é: a paz seja convosco. A minha presença traz paz a vocês. E aí depois ele assopra neles. Recebe o Espírito. O Espírito habita dentro deles. E aí ele diz: da mesma forma que eu fui enviado, eu vos envio. Aprendam. A missão de vocês não é só curar enfermos, demônios. A missão de vocês é também fazer o que eu fiz. Levar a minha paz. Hoje vocês receberam o primeiro sopro. Mas é necessário que para realizar essa missão, da mesma forma que eu realizei aqui na terra, que vocês sejam cheios do Espírito. Vocês vão receber em Atos 2, vocês vão ser cheios do Espírito. Eles foram cheios do Espírito. E aí receberam poder para curar os enfermos.
receberam poder para fazer um monte de coisas, e começaram a ir nos lugares, e chegava nas casas, por instrução do próprio Senhor Jesus Cristo, que ensinou a eles, chegar nas casas e dizer o quê? Paz esteja convosco. Em outras palavras, a presença esteja nesse lugar. Porque aonde a presença, onde o Espírito está, aí há paz. Se está dentro de vocês, semana passada aprendemos, se você dá liberdade, quando você declara que Ele é o seu Senhor, Ele tem liberdade para atuar. Se é no teu caso, dentro de você, se você começa realmente cair as fichas de que quem é o Senhor da sua vida é o Espírito Santo e começar a honrá-lo, a paz dele, ele vai começar a derramar a paz dele dentro de você. Aleluia, a paz sobrenatural de Deus. Essa paz, Jesus demonstra para seus discípulos em um momento, e depois os discípulos mostram que realmente entenderam essa paz. E aprenderam a viver nessa paz, apesar das tribulações. Só falta a terceira perna, a gente também aprender com os discípulos a ter essa paz e levar a paz aos outros. Jesus, paz. Um dos passagens mais conhecidas. Marcos 4, grande tempestade. Quem lembra disso? Grande tempestade. Marcos 4, 35. Nós sabemos da história. Jesus falou, vamos para o outro lado. Não é isso? Na última aula eu até falei sobre isso. Vamos para o outro lado, pega o barco. E eles foram, não só um barco, um monte de barquinho. Eu vou resumir aqui. E no meio da travessia deles, o que aconteceu? Uma grande tempestade. E o que aconteceu com os amados discípulos? Agiram da mesma forma que eu faria e da mesma forma que vocês fariam. Começaram a trabalhar. Trabalharam para que o barco não afundasse. Certo? E ao mesmo tempo, tinha alguém ali que estava dormindo em paz. E de propósito, para ensinar alguma coisa a eles. E quando eles vêm, falam com Jesus, será que tu não se importa com a gente? Não está vendo que o barco vai afundar? Jesus olhou para eles e disse, homens de pequena fé, acalma-te. Aonde havia tempestade, veio o quê? Bonança. Você só pode vencer uma tempestade se você descansar na presença durante ela. Você só tem autoridade sobre aquilo que está lá fora quando aquilo que está lá fora não rouba a paz e a presença que tem dentro de você. Mas o que Jesus queria era chamar Pedro no canto, que Pedro certamente falou, que negócio é esse? Me explica. E Jesus então explicou, Pedro, essa é uma lição. Você precisa aprender a ter paz durante as tempestades. Você vai passar por isso. Porque nesse mundo você terá aflições. Mas tem de bom ânimo. E jamais duvide que a presença do Senhor está na sua vida. E que nada vai acontecer. Nem o fio do seu cabelo
sem a permissão do seu Senhor. Pedro ouviu aquilo e certamente guardou no coração. Se acontecesse no outro dia, Pedro talvez não pudesse dormir com ele, não pudesse dormir. Mas depois que foi derramado sobre ele o Espírito Santo, depois que ele começou a conhecer mais o Espírito de Deus, quando ele começou a se encher e aprender a ser liderado, a andar na dependência desse segundo Consolador, desse outro ajudador, o Espírito Santo, em Atos 12, outro dia eu falei com o irmão aqui sobre isso, em Atos 12, Pedro, se vocês quiserem abrir, mas também não precisa, estou dando só exemplo, Atos 12, 4, Pedro estava, Tiago, um amigo dele, tinha sido decapitado, eles estavam presos, e o próximo a ser decapitado seria Pedro. Ele sabia disso. E ele estava tendo feito prender, lançou no cárcere, estava no cárcere, entregando a ele 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardar e intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Eles queriam deixar a Páscoa passar para arrebentar com Pedro. 5. Pedro, pois, estava guardado no quarto, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. O fato de eu procurar ter minha paz, pelo amor de Deus, não me deixam sozinhos. Orem por mim. Orem por mim, porque eu estou precisando. Aleluia. Se eu demonstrar muita paz, vocês vão dizer, ele não precisa. Não, é exatamente o contrário. Se nós estamos no meio da tribulação, eu preciso estar com o Senhor recebendo a minha paz. E vocês orando por mim para que eu seja fortalecido em nome de Jesus. Amém? E ele estava lá. E agora esse versículo que vem aí que eu acho que é o bom. Vem, vocês? Está lá. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia, cara. Cleus, sentença de morte para você, amanhã você vai ser degolado. Essa noite, eu vou dormir. Paz, que excede todo entendimento. A paz do mundo depende das circunstâncias. A paz de Deus depende da presença. O segredo é não deixar as circunstâncias roubar a tua paz. Não deixar as circunstâncias roubar a tua consciência de que Deus está contigo apesar das circunstâncias. Por isso que nós precisamos, falamos semana passada, aprender a viver na dependência e liderança do Espírito, e eu falei no final, para fazer isso você precisa se conscientizar que o Espírito Santo habita com você todos os dias, até a consumação dos tempos, aleluia, e Ele é o Consolador, Ele é o próprio Jesus dentro de você, todos aqueles milagres que aconteceram, podem acontecer, devem acontecer, foi dito que ia acontecer, aconteceu com os discípulos, aconteceu com a igreja, e lá em Atos está começando a acontecer de novo, nos nossos dias, aconteceu em vários avivamentos durante a história da igreja. Por favor, amados irmãos, não vamos ficar atemorizados. Ele disse, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pedro, tira um cochilo, porque eu continuo sendo seu Senhor. E certamente eu creio, porque às vezes acontece comigo, quando Pedro começou a levantar as mãos, a paz que excede todo entendimento entrou pela alma dele, e ele lembrou, Deus está aqui, eu confio no meu Deus. Quem confia no seu Deus aí? Aleluia. Aleluia. Eu confio de falar. Às vezes eu só confio de falar. Quando eu passo lá, de vez em quando eu dou uma caídazinha assim, mas aí quando eu lembro da presença, eu chego e agora eu tenho um Consolador. Ele vem sobre mim, eu digo, Ele está aqui. Paulo. Bom, Pedro passou por essa, sabe a história, né? Aí Deus olhou e falou, epa, Pedro,
aprendeu a lição, está na hora do anjo ir lá. O anjo foi lá, abriu a prisão, os guardas não viram ele foi solto, ele mesmo não sabia se ele estava numa visão, se estava sobrenatural. Aconteceu e Pedro foi salvo. Mas não foi só Pedro, Paulo também. Todo mundo conhece Atos 16? Paulo e Silas. O que eles estão fazendo lá? Mesma coisa, fizeram bem, fizeram tudo o que deviam fazer, e aí fofoquinha contra eles, botaram eles presos. Pronto, resumindo. Botaram os caras presos lá, e eles estavam lá, receberam a ordem, levaram para o cárcere interior, é bem pior do que o outro cárcere. E lhes prendeu os pés no tronco. Depois, por volta de meia-noite, eu creio que Silas falou, e agora, Paulo? Estava doendo. Eles tinham levado chibatada. Estava doendo. Silas mais novo que Paulo. Paulo mais experiente. E agora, Paulo, o que nós vamos fazer? O que eles fizeram? Oravam, entraram na presença, receberam a paz. E o milagre aconteceu de novo. Lá de cima alguém falou para o Senhor, levou um anjo relatório. E o Paulo e o Silas estão no meio do cárcere, louvando e adorando o Senhor. E aí não está escrito na Bíblia, eu que imagino, tá? Não vai dizer isso lá fora não, que está errado. Mas eu imagino que Deus falou assim, ele também aprendeu lição. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. É fácil amar a Deus no momento da vitória. Amar a Deus no momento que você está passando, o pior momento da sua vida, é a lição que Deus queria. Esse me ama de verdade. Para que ficar mais naquela prisão? Não tem mais nada para aprender. Está liberado? Liberou, abriu, saiu o milagre, carcereiro convertido, uma igreja sai. Os discípulos mostraram que não é só Jesus que vence as tribulações desse mundo. Eles aprenderam. E essa é a lição que Deus está querendo para cada um de nós. Aprender um dos legados do Espírito. Uma das coisas do legado do Espírito é a paz. A paz que nós precisamos em nome de Jesus Cristo. E repito, paz, presença. Presença, paz. Está sem paz? Lembre-se, presença do Senhor, entra na presença do Senhor. Com louvor, se separando, levantando a mão, pedindo socorro, como você estiver. E a presença vem. E quando a presença vem, o que vem com ela? A paz. Quem continua precisando de paz aqui? Se a paz está ligada à presença, como falamos semana passada, com Jesus eles tinham paz porque estavam na presença de Jesus. Depois que Jesus foi, eles receberam paz por estar com o Espírito Santo. Andar na dependência, andar na presença, andar conscientes que somos templos do Espírito Santo.
Espírito Santo habita dentro de você. O Espírito Santo não apenas visita você. O Espírito Santo é o consolador. Mas ele não é o consolador para vir de vez em quando e consolar você. Ele está lá dentro. Ele quer um relacionamento com você. Ele quer que cada vez mais haja comunhão, falamos semana passada, entre você e ele. Você conheça ele, assim como os discípulos aprenderam e conheceram Jesus, e depois conheceram o Espírito Santo, e foram dirigidos por ele, e venceram esse mundo com ele, e fizeram a missão que estava na vida deles, com ele. Porque sem mim, nada podeis fazer. Isso todo mundo entende. Quem concorda com isso? Sem mim? Sim. Sim. Mas a questão é, vocês têm a minha presença. A questão é outra. A questão não é o sem mim, porque vocês têm a mim. Sem mim nada podeis fazer, vocês já começaram a aprender. Agora vocês precisam aprender o outro lado da moeda. Comigo, vocês precisam fazer. E comigo, vocês precisam desfrutar do reino. Comigo, o sobrenatural de Deus é o natural na vida de vocês. O mesmo Espírito que estava no Senhor Jesus está em você. O mesmo Espírito que dirigiu Paulo está com você. O mesmo que dirigiu Pedro está com você. E quem é o líder não é você, porque você erra. Então a liderança é a mesma, o poder é o mesmo, é o poder do Espírito, a paz é a mesma, é a paz do Espírito. E onde vocês estão? Despertem. Despertem, porque eu tenho muito mais para dar. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Há uma herança que eu ganhei naquela cruz, que cada um de vocês precisa aprender a acessar. O grande legado, o Espírito do Senhor. A maior pérola do reino, o Espírito do Senhor. A grande dádiva é o Espírito do Senhor. Como posso viver como se Ele não existisse dentro de mim? Como posso viver se Ele não estivesse dentro desse lugar? Já aprendemos semana passada que o Espírito está onde 2 ou mais estão reunidos no nome do Senhor. O Espírito está de uma forma especial. Primeiro, ele está dentro de cada crente. Ele está no meio dos crentes. Sempre. E quando os dois estão ali, em nome do Senhor Jesus, a presença se manifesta de uma forma maior ainda, mais intensa. E na terceira coisa que você precisa entender, que Paulo falou, onde o Espírito é o Senhor, ali há liberdade. Aonde esse grupo de pessoas, aonde essa igreja, aonde essa reunião no lar, aonde essa família considera o Espírito como o Senhor, ali há liberdade. Ali há uma presença manifesta. E nessa presença manifesta vem tantas coisas, inclusive a paz. Hoje, depois de falar muito, eu quero aplicar. Hoje, nesse lugar, eu quero honrar a Deus.
Hoje, nesse lugar, eu quero honrar o Espírito Santo. Hoje, nesse lugar, eu quero dizer que Ele é o Senhor. Hoje, nesse lugar, eu vou convidar e você vai convidar junto, que Ele tenha liberdade no nosso meio. Para que venha a presença manifesta dEle. E aí vem cura, e aí vem a paz que você está precisando, a paz que nós estamos precisando para continuar nossa caminhada, apesar de olhar para frente e não saber exatamente como. Há momentos que você olha para frente e não sabe nem para onde vai. E aí eu gravei esse versículo de Jesus. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a minha paz. Quem quer que o Espírito Santo seja honrado aqui agora? Vamos ficar de pé. Em reverência e honra. Não, pastor. Mas o Espírito do Senhor. Fecha seus olhos. Espírito do Senhor. Tu és o Senhor deste lugar. Tu és o Senhor das nossas vidas. O Senhor é digno de tudo. Hoje, damos liberdade total ao Teu Espírito, no nosso coração e nesse lugar. Vem, Espírito. Agora façamos como Paulo em louvor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tua é a glória. Não precisa não. Tu és digno de tudo. Sem louvor. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tua é a glória. Eu te exalto. Eu te exalto, eu te exalto, eu te exalto, eu te exalto, ó Senhor. Participem, não, sem som, vocês, levanta as tuas mãos, eu te exalto, eu te exalto, ó Senhor. Digno de honra, digno de glória, digno de louvor, que saia da sua boca louvores e gratidão a Deus. Comece a exaltar o Senhor com suas palavras. Comece a agradecer, comece a reconhecer quem Ele é. E Ele é o seu Senhor, Espírito do Senhor, Ele está aqui. Ele quer fazer algo diferente, aleluias. Ele quer ter liberdade de operar em nossos corações. Oh, glória a Deus. Aquele que precisa de cura vai ser curado, aleluia. A manifestação da presença do Senhor nesse lugar.
Não perca, não se distraia, por favor. Não se movimente muito. O teu olhar é para Deus agora, é olhar para o alto. De onde vem o teu socorro? É a presença do Senhor que traz a paz. Uma paz que só o sobrenatural pode sentir. Haravadalabahai, Shobahadalabai, Shobahai. Quem tem línguas, edifica a si mesmo em línguas. Estamos montando esse momento. Haravadalabashai, Dalabahai. Ora dalabahai, dalabahadabashai. O Senhor está aqui. O Senhor é digno de honra. O Senhor é digno de glória. O Senhor é digno de louvor. Aleluia. Recebe a presença agora. Recebe a presença. Recebe a presença. Recebe a presença do Senhor. Os rios de águas vivas recebem a presença do Senhor. Recebe a presença do Espírito. A presença está aqui. Aleluia. Na presença, a paz. Recebe a paz agora. A paz do Senhor. A paz do Senhor seja derramada sobre a tua vida. A paz do Senhor inunde esse lugar. Vai enchendo, Senhor. Vai enchendo com a tua presença teus filhos. Estamos aprendendo como os discípulos aprenderam. Recebe. Desfruta da paz que excede todo entendimento. Digno, digno. Nós te exaltamos. Nós te glorificamos. Nosso coração se enche de gratidão pela tua presença santa nesse lugar. Invade nosso ser, Pai. Agora, está aqui agora o teu coração. Abre o coração para ele invadir. Para a paz entrar. Senhor abadalabahai, creia. Que a depressão caia. Que a depressão seja derrotada pela paz do Senhor agora. Onde havia desesperança, que a presença traga paz e esperança. Aradais, arabalabalabassais, arabadabachaiadabais, arabadalabais, oi, xabadalabais, xabagaiadalabais. Quanto mais aberto. Nesse lugar, eu mereço mais. Chega, abra Xabagada, sua boca. Aleluia. O Senhor falou que quer encher mais, quer derramar mais, mas é necessário que a gente engrandeça mais com a nossa boca. Aleluia. Que se envolva mais nesse momento. Abre a boca em louvor, abre a boca em agradecimento, abre a tua boca. A igreja louva o Senhor. A igreja foi chamada para adorar e louvar. Aleluia. Que o reino do Espírito ouça. Glória a Deus. Bendito, exaltado, digno, santo, santo, santo é o Senhor. Toda honra,
toda a glória. Tu estás aqui. Chora da labarraia da laba. Ola badalabas. Chora badalabas. Aleluia. Aleluia. Chora badalabas. Aleluia. Recebe e desfruta esse momento. Agradece por esse momento. É a primeira lição, teremos outras. Aleluia. Aleluia. Quem recebeu paz, se conscientize da presença do Espírito dentro de você. E a paz que Jesus falou é a própria presença do Senhor, Jesus, do Espírito Santo em você. Se você se distrai, não recebe essa paz. Se você está consciente da presença dEle, você tem essa paz. Está escrito que Ele está em você. Está escrito, creia na palavra do Senhor. Bebe água agora, bebe da presença. Bebe, aquele que tem sede, vem e bebe. Haravaia dalavais. Aleluia. Os filhos, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, são os filhos de Deus. Aquele que é guiado, aquele que é dirigido pelo Espírito Santo, tem acesso a essa paz maravilhosa. Gálatas fala sobre isso, tem um espírito contra a carne. Quem é liderado pelo Espírito, recebe o fruto do Espírito, que é a paz. Para terminar, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A paz que você recebe não é apenas para você, é para você levar a paz. Você vai sair por aquela porta ali, consciente que sobre você e dentro de você há uma presença. O Espírito de Deus está sobre você. Se conscientize disso. E a paz está sobre você. E você, como os discípulos fizeram, quando você entrar numa casa, na própria sua casa, diz que a paz esteja nesse lugar. Se encontrar alguém, a paz esteja convosco. E você libera a presença. Quando você libera a presença, você muda a atmosfera. Você torna aquela atmosfera que antes poderia estar meio tumultuada. Mas da mesma forma que Jesus fazia, quando ele entrava, ele liberava a paz, porque ele liberava a presença. Com a palavra dele, ele começava a liberar a presença dele, a presença do Espírito. E havia paz. E ele falou para os discípulos, vocês vão fazer assim, vão na casa dele, sabe o que você vai fazer? Não vai fazer nada de trapézio, equilibrista, não vai ficar gritando, não é apenas isso. A paz esteja convosco. É o suficiente para mudar a atmosfera. E quem receber vai ser impactado. Quem for digno, vocês ficam. Digno que é quem recebe, ao invés de rejeitar o Espírito do Senhor,
que habita em nós e é liberado através de nós, em nome de Jesus. Antes de ir embora, fecha seus olhos. Se conscientiza que você está debaixo da presença do Senhor. Que a presença habita em você. Eu queria que você saísse, calma, ainda não. Você vai sair do seu lugar. Para uma pessoa só. E vai liberar a paz do Senhor. E vai dizer: a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. E se for do mesmo, se for mulher com mulher, dá um abraço. Ok? Podemos fazer isso agora? Em nome de Jesus, sai do seu lugar, escolhe uma pessoa, de preferência, homem com homem, mulher e mulher, e diz: a paz do Senhor. Dá um abraço em nome de Jesus. Esse louvor final foi muito bom. A paz do Senhor, mas eu senti que não era para fazer. A paz do Senhor, amada. A paz do Senhor, Daniel. Aleluia. Tem algum louvor que você queira terminar? Acho que não, né? O ambiente está bem leve. Aleluia. Só para lembrar. Eu sei. Aleluia, paz do Senhor. Dá a mão para o seu irmão do lado. Vamos terminar. Aleluia. Deus está quebrando cadeias nesse lugar. Aleluia. Dá a mão para o seu irmão do lado. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor. Que a paz do Senhor está sobre as nossas vidas. Porque a paz do Senhor está sobre as nossas famílias. Porque a paz do Senhor está sobre esse lugar. Porque a paz do Senhor está sobre a sua igreja, Senhor amado. A tua presença santa é o nosso maior valor. Em nome de Jesus Cristo, hoje recebemos essa paz. E que jamais possamos esquecer, Senhor amado, do privilégio de ter a presença em nós e sobre nós do teu Espírito. Leva-nos agora em segurança aos nossos lares, debaixo da tua unção e debaixo da tua proteção, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. 1, 2, 3. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.